Meu amigo, minha amiga e fã de Drive to Survive, você que gosta de Fórmula 1 e que ingressou neste mundo da velocidade em 2014, 2015, por favor, não fica triste com esse vídeo, porque sim, a teoria absurda de que Max Verstappen pode parar na Mercedes em 2025 não é tão absurda assim, é só você ligar os pontos. Eu acompanho a categoria há, no mínimo, 40 anos. A minha primeira imagem de ser vivo do meu cérebro, da minha memória, é eu sentado na frente da TV assistindo Fórmula 1. E eu confesso que eu nunca vi na minha vida o que está acontecendo nas últimas, 3 semanas. É claro que eu estou falando do caso do Horner Gate, do Google Drive to Survive, e eu penso que se tivesse a Netflix, se tivesse esse documentário na época das tretas do Prost com Senna, da época do caso de espionagem da McLaren em cima da Ferrari, de todas as coisas que já aconteceram nos bastidores, a aposentadoria antecipada do Schumacher, todos esses episódios seriam registrados por outra ótica, porque a Fórmula 1 sempre foi isso. A Fórmula 1 sempre foi essa treta, esse duelo de bastidores, essa luta pelo poder, só que agora a gente tem o registro da Netflix e também smartphones com câmeras. Todo mundo tem câmera para registrar tudo em foto e vídeo em qualquer lugar. Eu escrevi no meu blog pessoal, no eduardomoreira.com.br, essa teoria por completo. Eu vou tentar ser o mais claro e resumido possível nesse vídeo. Isso porque eu estou gravando um pouco correndo, porque eu quero ir para o cinema para assistir o Ferrari daqui a pouco. Então eu não posso me alongar muito, mas eu quero compartilhar com vocês essa visão um pouco mais empírica da situação e regada a muito suco com Cheetos e, batata frita. Vamos lá. O que nós temos no momento? A gente tem o duelo de poder entre o Christian Horner e o Helmut Marko depois da morte do Dietrich Mateschitz. Eu vou escrever esse nome porque eu não sei falar esse nome até hoje. Mateschitz, Dietrich Mateschitz. Enfim, vocês entenderam. Depois que o cara morreu, Horner e Marko estão duelando para ver quem tem o maior controle na Red Bull equipe. E, pelo visto, os dois personificam a luta na Red Bull Energéticos, porque quem não sabe ainda, ou para quem já está por dentro vale a pena recordar, temos a Red Bull equipe e a Red Bull Energéticos. E a Red Bull Energéticos, depois que o Sr. Dietrich faleceu, é controlada por uma parte tailandesa e a outra parte austríaca. Muito bem, o Horner meio que calculou mal a rota para tirar o Marko da equipe. E calculou tão mal que ele não poderia prever ou imaginar que Jos e Max Verstappen estariam do lado de Helmut Marko. Tanto que o Verstappen, um pouco antes dessa confusão toda começar, declarou publicamente que se Marko saísse da Red Bull, ele também sairia de forma imediata. E aí, pelo visto, o Marko conseguiu 2 aliados poderosíssimos. E aí você tem o início da situação do Horner. Primeiro, toda a investigação iniciada na Red Bull Energéticos para o caso de assédio, a aparição das supostas conversas e imagens em um link do Google Drive, isso acontecendo durante o final de semana do GP do Bahrein. E neste mesmo final de semana, onde estava todo mundo acompanhando o treino e deixou de acompanhar o treino só para ter a coragem de ver o que tinha naquele link do Google Drive. Isso porque tem histórias incríveis dos jornalistas falando que criaram máquinas virtuais para poder abrir. Um jornalista do The Build lá abriu o link de forma corajosa e toda a galera da sala de imprensa do Bahrein foi lá e ver o conteúdo. Então, nesse final de semana, enquanto a gente estava tentando acompanhar carro na pista, aconteceu tudo ao mesmo tempo. Toto Wolff conversando com Jos Verstappen, briga acalorada entre Christian Horner e Jos Verstappen na suposta reunião interna da Red Bull para discutir a questão, com o Christian Horner acusando o Jos de ter vazado essas informações e de criar todo esse cenário, e o Jos Verstappen indignado com isso, e os rumores de que Max Verstappen estaria cotado para substituir Lewis Hamilton na Mercedes. Tem uma cereja do bolo. O Mohammed bin Sulayem, presidente da FIA, conversando com o Verstappen, pedindo para que o piloto holandês defendesse publicamente o Christian Horner para tentar acalmar a fervura, acalmar os ânimos
E o Max Verstappen disse não. E, coincidência ou não, Jos Verstappen dá uma entrevista bombástica para a imprensa holandesa, afirmando que todo esse cenário que cerca o Christian Horner, e até mesmo criado por ele, é responsabilidade do britânico e que, enquanto isso durar, a Red Bull estaria até ameaçada de implodir, como de fato está implodindo. Enquanto a Red Bull Energéticos não resolver essa questão, a Red Bull equipe vai começar a esfarelar, se não no desempenho, porque o Adrian Newey construiu mais uma nave alienígena e, se tudo der certo, o Max Verstappen vai ser tetracampeão do mundo, mas pelo menos nos aspectos organizacionais e administrativos. Lembrando sempre que, aparentemente, um lado da história está do lado do Christian Horner, que é o Adrian Newey e toda a equipe. Inclusive, tem aqueles rumores de que se o Christian Horner sair da Red Bull por algum motivo, o Adrian Newey está livre para sair também. E do outro lado, temos Jos Verstappen, Max Verstappen, Helmut Marko, a Red Bull austríaca e tudo mais. Vocês se lembram da Ford? Vocês se lembram do senhor Jim Farley, presidente da Ford? Ele está lá em Detroit esperando uma resposta da Red Bull para esse caso, porque quem é que quer se relacionar com um cara que está sendo acusado de assédio? Assim, uma equipe cujo pai do piloto foi preso por agredir a esposa e também foi acusado de agredir o próprio pai. Não sou eu que estou falando, a própria imprensa holandesa fez o registro disso. Enfim, só para mostrar que não tem santo nessa história, Christian Horner não é santo, Jos Verstappen também não, Helmut Marko também não, e o meio da Fórmula 1 é desse jeito. E quando eu disse que a parte das mulheres não era ouvida e que quem mais está sofrendo nesse momento é a suposta vítima do assédio do Christian Horner, é porque é verdade. Mostre aí alguém que é santo nessa história. Exatamente, ninguém. Então a Ford está de olho em tudo o que está acontecendo porque o Jim Farley quer saber se vai manter a parceria com a Red Bull para o desenvolvimento dos motores em 2026, porque a Honda anunciou que ia pular fora, depois desistiu, deixou toda a tecnologia, os parques industriais da atual geração de motores para a Red Bull, e a Red Bull agora, entre aspas, coassina o desenvolvimento desses motores com a Honda, porque a Honda voltou atrás. Aliás, a Honda também é bem indecisa, né? Não é a primeira vez que a Honda abandona a Fórmula 1 e depois volta. Os japoneses não sabem o que fazer direito. E, detalhe, a Honda já anunciou parceria com a Aston Martin para o próximo pacote técnico, a próxima geração de unidades de potência para a partir de 2026. Isso é, se a Aston Martin vai manter o seu projeto em pé, já que eu acredito que o papai Stroll está perdendo a paciência com tudo que está acontecendo, principalmente com o filhinho Lance, mas isso é assunto para outro vídeo. Então, vocês estão acompanhando. A gente tem toda essa celeuma na Red Bull e temos o Jim Farley da Ford esperando uma resolução do caso. Então, diz a boca pequena que tanto Jos quanto Max Verstappen já estão sabendo que o desenvolvimento das unidades de potência para 2026 da Red Bull não está lá essas coisas, e que a parceria com a Ford começou um tanto quanto indigesta, o que é algo absolutamente normal. É só vocês pensarem comigo. A Red Bull, ela é uma equipe, uma montadora, só que ela não é desenvolvedora de tecnologias de motores. Ela não tem esse expertise e nunca teve. Ela sempre foi cliente de outros desenvolvedores de motores, a própria Honda, a Renault. Então, é agora que ela está pegando para desenvolver os motores próprios ou em parceria com alguém que entende de fabricação de motores. Nesse caso, a Ford, que teve a parceria anunciada pelo próprio Christian Horner no começo de 2023. E a Ford, se vocês estão bem lembrados, e aí, para quem está chegando agora é bom informar, a Ford não acompanhou a Fórmula 1 quando a era híbrida começou. Não estava nem na categoria. Ou seja, é bem provável que a Ford esteja começando a bater a cabeça para poder entender tudo o que está acontecendo, até porque a atual era híbrida de unidades de potência ela é bem complexa, tanto para explicar quanto para entender e muito mais para desenvolver. Mas
qual equipe foi a que melhor interpretou o regulamento do início da era híbrida e não só saiu na frente, como foi de largada assim longe no começo dessa era híbrida e foi a equipe dominante até 2021? Isso mesmo, a dona Mercedes, uma equipe que tem todo o expertise, toda a tecnologia, toda a robustez financeira de uma fabricante de carros e motores. Ela entende do assunto e, se tem uma equipe que pode largar na frente no novo pacote técnico da Fórmula 1 e que com certeza está na frente da Red Bull para o desenvolvimento de suas unidades de potência, é a Mercedes. E há quem diga na boca pequena que o Hamilton se esqueceu desse pequeno detalhe quando foi para a Ferrari. Mas eu entendo a ida do Hamilton para a Ferrari. Afinal de contas, uma equipe onde os engenheiros não ouvem um piloto 7 vezes campeão do mundo para detectar os problemas do conceito de side pod zero, que até eu que estou vendo de longe entendia que aquele conceito tinha que ser jogado fora porque a Mercedes não entendeu o que estava fazendo, e o Adrian Newey, pelo visto, olhou para aquilo e pensou, acho que eu posso fazer melhor, e aplicou no RB20, tem mesmo que levar na cabeça e tem mesmo que perder o piloto que praticamente conduziu a Mercedes para o status que ela está agora nessa sua nova iteração com a Fórmula 1. Mas a ida do Hamilton para a Ferrari já foi discutida nesse canal de vídeos. Então, amigos, façam as contas. Jos e Max Verstappen estão olhando Christian Horner e Helmut Marko se debaterem e lutando pelo poder na Red Bull, representando os dois lados dos grupos corporativos da Red Bull Energéticos. Eles estão sabendo como está o desenvolvimento dessa unidade de potência para 2026. Sim, porque Max está dentro da Red Bull. É claro que ele está acompanhando isso mais de perto do que eu e você. Os dois estão sabendo que o negócio não começou bem dentro dessa relação entre Red Bull e Ford. Qual é a escolha que Max Verstappen vai fazer agora que Lewis Hamilton não está na Mercedes? Óbvio, pedir para o pai conversar com Toto Wolff, e é claro que Toto Wolff vai querer conversar com Jos Verstappen para corrigir o erro cometido no passado, já que o próprio Toto Wolff teve a chance de trazer Max Verstappen para a Mercedes e não conseguiu, não aproveitou a oportunidade, porque já tinha na equipe o Nico Rosberg e o Lewis Hamilton. Ou seja, se a gente ligar os pontos, não é tão absurda assim a teoria que prega que Max Verstappen é sim o principal candidato para ser companheiro de George Russell na Mercedes já em 2025. Eu sei que você vai me dizer que o Verstappen tem contrato com a Red Bull até 2028, mas, senhoras e senhores, moças, rapazes, meninas, meninos e, sei lá, cachorro, contratos existem para serem quebrados. Contratos nada mais são do que pedaços de papel que prendem duas partes a determinadas condições, mas eles não são feitos de vibranium, adamantium ou titânio. Eles, aliás, eu até acho que esses contratos são feitos do titânio pintado que a Apple utilizou para pintar as laterais do iPhone 15 Pro e Pro Max. Contratos existem para serem quebrados. O que impede que o contrato de Max Verstappen até 2028 tenha algumas cláusulas ou termos que prevêem a dissolução desse contrato se, eventualmente, Christian Horner, Adrian Newey, parte ou toda a cúpula técnica da Red Bull se dissolva por qualquer motivo, seja ele qual for, e aí Max Verstappen não tem as mesmas condições técnicas para seguir avançando e conquistando títulos pela Red Bull. O que impede isso? E o que não nos leva a crer que possa ter essas tais cláusulas nesse contrato? A gente não sabe. E como nós estamos trabalhando com rumores e especulações nesse vídeo, é perfeitamente possível levantar essa bola. Eles sabem o que tem nesses contratos. Eles sabem. E, da forma como Jos Verstappen jogou e se colocou como moeda de troca para respaldar Helmut Marko, e como a gente bem sabe que Marko está disputando o poder com Christian Horner dentro da Red Bull, bem sabemos que ele está utilizando essa moeda de troca para poder forçar a situação da saída de Max Verstappen da Red Bull, e aí o caminho natural do piloto holandês seria mesmo a Mercedes. Outras vagas
fora de cogitação. A McLaren já tem sua vida resolvida, a Ferrari também. E eu acredito que nenhuma outra equipe do grid, o Max Verstappen vai aceitar repousar a sua bundinha para pilotar o carro que não seja da equipe que está deixando de ser a equipe do Black Panther para voltar a ser a equipe das flechas prateadas. Essa é a minha teoria. E isso porque eu não falei das demais camadas que reforçam que, primeiro, vai ter mais vazamento do caso do Christian Horner. Tem a parte 2 do vazamento que vai pintar. Segundo, seja lá quem for que está fazendo essa pressão, odeia o Christian Horner com todas as forças e quer ver ele fora da Red Bull. Terceiro, uma vez que FIA, Fórmula 1, os grandes agentes dessa história, e quando eu falo agentes, são aquelas pessoas que têm um certo poder de influência e decisão, ou para acalmar a fervura, ou para ceifar a cabeça do Christian Horner de vez, foram envolvidas, essa fervura aumenta cada vez mais. Não foi por acaso que Mohammed bin Sulayem pediu para que Max Verstappen publicamente defendesse o Christian Horner durante o final de semana do Bahrein, e muito menos por acaso que Max Verstappen disse não, e menos ainda a entrevista bombástica que o Jos Verstappen deu no mesmo final de semana, dizendo que a culpa da Red Bull estar se transformando numa paçoca esfarelada é do próprio Christian Horner com esse caso que não chega ao fim. Não é mera coincidência, não é obra do mero acaso, e esse caso não termina. Eu sei, esse vídeo vai ficar longo. Também não é obra do mero acaso, e essa é uma notícia que veio horas antes de eu começar a gravar esse vídeo, que veio a público a investigação contra o próprio Mohammed bin Sulayem sobre uma suposta manipulação de resultados no GP da Arábia Saudita do ano passado. Não vamos nos esquecer que nesse final de semana tem GP da Arábia Saudita, tá? Ele teria manipulado o resultado para que Fernando Alonso não recebesse uma punição de tempo que resultaria na saída do piloto espanhol do pódio. Ele cairia para a 5ª posição se recebesse a punição de 10 segundos, mas como ele não recebeu a punição, que, de acordo com as matérias que foram veiculadas, é de alteração no carro ou durante um período onde a prova estava paralisada, ele mexeu no carro quando não podia mexer. A equipe, na verdade, a Aston Martin, mexeu no carro quando não podia mexer, e ele receberia uma punição de 10 segundos e não recebeu, e com isso ele ficou no pódio daquela corrida. Então essa investigação foi divulgada e agora Mohammed bin Sulayem está com os radares e as miras para cima dele, porque ele teria manipulado o resultado do GP da Arábia Saudita de 2023. Vamos fazer as contas de novo. Fernando Alonso é piloto da Aston Martin. Principal patrocinador do GP da Arábia Saudita, qual empresa que é? Isso mesmo, a Aramco. Qual é a principal patrocinadora da Aston Martin? Isso mesmo, a Aramco. Faça as contas, liguem aos pontos, vocês são espertos, vocês acompanham esse canal, acompanharam esse vídeo até o final, quase 20 minutos de falatório. Vocês são espertos, liguem os pontos. Nada nesse mundo é por acaso. E tudo isso está acontecendo ao mesmo tempo e agora. Não é mera coincidência. E vamos aguardar os próximos capítulos dessa celeuma, dessa novela. Se a Netflix não fizer um spin-off, ou pelo menos 2, sobre a pré-temporada da Fórmula 1 de 2024, ela está perdendo uma enorme oportunidade para ganhar rios, toneladas, montanhas de dinheiro, porque assunto é o que não falta. E eu que estava cansado do caso Christian Horner, olha só, tô aqui falando 20 minutos sobre os últimos acontecimentos das últimas 72 horas. O que dirá que vai ver depois disso? Então tá bom, eu vou assistir o Ferrari, durante a semana eu comento o que eu achei do filme contando a história do senhor Enzo Ferrari. É isso, eu sou Eduardo Moreira. Acesse o eduardomoreira.com.br para mais. Se você gostou desse vídeo, é só você se inscrever no canal, dar o like para receber as notificações de novos vídeos e compartilhar esse conteúdo com quem gosta de Fórmula 1. É isso, um grande abraço para todo mundo e até a próxima.